Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Homeview. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscrever e dar um like nesse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese, mas vai ser uma continuação da aula anterior. Nós vamos fazer experimentos com a fotossíntese. Se você não viu a aula anterior e você não lembra muito bem o que é a fotossíntese, mas ficou curioso para ver qual seria o experimento que nós faríamos, eu recomendo que vocês entrem nesse site aqui da Arbor Day ou assistam o trechinho anterior que eu passei pelo site fazendo aquela revisãozinha básica sobre o tema, certo? Então, o experimento da fotossíntese que nós vamos fazer é a visualização dos pigmentos fotossintetizantes. Vamos lembrar lá daquela equação geral, rapidamente, como a equação geral da fotossíntese, né? Como que ela ocorre. Então, nós vamos ter gás carbônico entrando e água, né? E o gás carbônico e a água vão sofrer uma transformação em glicose e oxigênio por meio da presença da luz. Muito simples, a gente viu mais profundamente na aula anterior também. Então agora vamos dar aquela revisada, ou para quem não lembra mesmo, sobre quais que são os pigmentos que existem ali nas plantas, né? Os pigmentos fotossintetizantes. Pigmento nada mais é do que uma substância colorida. E a cor dessa substância colorida, ou seja, a cor do pigmento, nesse caso fotossintetizante, que é o que a gente está vendo, vai depender das faixas do espectro de luz visível que ele vai absorver ou que ele vai refletir. Então, por exemplo, a clorofila, que a gente já vai ver em detalhes daqui a pouquinho, é aquela que é o pigmento que dá a cor verde, né, na maioria dos vegetais. Por que a clorofila é verde? Ela absorve muito bem as faixas do vermelho e do violeta e vão refletir o verde. E como que a gente enxerga só a luz refletida, né? A luz refletida é o que atinge os nossos olhos. É essa cor que a gente vai ver quando a gente olha para uma folha. E o perfil de absorção de luz de uma substância a gente chama de espectro de absorção, certo? Então, existem dois tipos diferentes de pigmentos que a gente vai estudar. Primeiramente, a clorofila, que aqui nessa imagem a gente pode ver a clorofila A e B, mas existem estudos que falam de até clorofila C e D e outros tipos de clorofila. E também os carotenoides, que são esses pigmentos secundários, né, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então aqui eu trouxe como exemplo a xantofila, os carotenos, a eritrofila e a antocianina. Então, cada carotenoide vai dar uma cor para aquela folha. Então, vamos pensar assim para a gente entender um pouquinho a lógica dos pigmentos. Na fotossíntese, a energia solar ela vai ser convertida em energia química, certo? Por esses organismos fotossintetizantes, seja lá qual for. Mas a onda de luz da luz solar não é utilizada igualmente na fotossíntese. Então, os organismos fotossintetizantes, eles possuem essas moléculas, que são os pigmentos, que vão absorver a luz apenas em faixas específicas do espectro de luz visível, certo? Enquanto eles refletem outra luz. E uma curiosidade é que, por exemplo, os pigmentos amarelos dentro dos carotenoides, né, eles são raras vezes visíveis, exceto naquelas folhas em que a clorofila não está se desenvolvendo ou a clorofila foi destruída devido à senescência ou outra alteração fisiológica das folhas. Senescência é quando a folha morre, certo? Então, por exemplo, as plantas de milho que se desenvolvem no escuro a partir de sementes, elas não sintetizam a clorofila e elas vão apresentar uma cor bem amarelada porque elas vão ter esses pigmentos amarelados, certo? As xantofilas. E parece que todos esses pigmentos vão existir apenas nos cloroplastídeos, só uma estrutura que a gente passou por cima na aula anterior, certo? E as clorofilas e os carotenoides são muitas vezes designados de pigmentos dos cloroplastídeos, certo? Bom, então agora nós vamos falar sobre a clorofila. A clorofila é o principal pigmento responsável por captar a luz e garantir com que os organismos fotossintetizantes consigam produzir seu alimento. Então, é a clorofila que vai permitir toda aquela formulazinha lá, ou seja, de pegar a energia absorvida pela clorofila e transformar isso em dióxido de carbono e água, em carboidratos e oxigênio. Então, é um pigmento extremamente importante.
E uma curiosidade que eu trago para vocês é que todas as células fotossintetizantes, exceto pelas bacterianas, vão ter dois tipos de clorofila. E um desses tipos sempre vai ser a clorofila A. O segundo tipo pode ser a clorofila B ou C, e aí vai depender de qual é que é esse organismo. Por exemplo, a clorofila C é presente em muitas algas, a clorofila B é presente nos vegetais superiores, por exemplo. Então, esses diversos tipos de clorofila só são diferenciados quanto à faixa do espectro de luz visível, na qual cada uma dessas clorofilas vai captar a luz com mais eficiência. E as clorofilas A e B, aqui eu trouxe por curiosidade esse gráfico aqui, elas possuem espectros de absorção de luz que são ligeiramente diferentes, que é o que a gente consegue ver aqui. Então, a gente vê que as duas clorofilas possuem dois picos de absorção. Então, possui ali na faixa do violeta e na faixa do vermelho. E aí, elas vão refletir o verde, que é o que a gente enxerga. E os carotenoides, eles são pigmentos que dão as outras cores às plantas que não as verdes, certo? E nos organismos fotossintetizantes, esses pigmentos carotenoides, eles são como se fossem coadjuvantes no processo da fotossíntese, porque eles ajudam a proteger a clorofila contra os possíveis danos causados pelo excesso de luz. Nós, seres humanos, não somos capazes de produzir esses pigmentos, certo? Mas a gente pode adquirir esses pigmentos quando a gente se alimenta dos vegetais. Então, esses carotenoides, eles são pigmentos coadjuvantes, né? Ou também podem ver o termo pigmento acessório. Então, eles vão absorver as faixas de luz em faixas que são um pouquinho diferente das clorofilas, que é o que dá pra ver aqui nesse gráfico. E não significa que, por exemplo, por ter esses outros pigmentos em grandes quantidades, que eles não têm clorofila, tá? Essas plantas têm clorofila também. Só que esses pigmentos têm uma quantidade tão maior que a clorofila, que a presença da clorofila fica meio que mascarada, né? E as folhas vão ganhar essas outras cores, alaranjadas, amareladas, arroxeadas, certo? E quando as folhas mudam de cor, o que está acontecendo? Por exemplo, no hemisfério norte, a gente consegue ver bastante essas mudanças de cor quando muda de estação. Então, por exemplo, no inverno, tem uma diminuição da quantidade de clorofila. E aí, como a quantidade dos outros pigmentos não se altera tão significativamente assim quanto a clorofila, né? As cores começam a ser vistas. E aí as folhas vão ganhar outros tons. Geralmente ficam alaranjadas, amareladas, né? Então, assim, na fotossíntese, os carotenoides eles vão ajudar a fazer a captação da luz solar. Mas eles também vão ajudar a planta a se livrar de energia solar que é excessiva. Então, quando uma folha está exposta, por exemplo, à luz solar completamente, ela vai receber muita luz solar. E se essa energia não for utilizada não corretamente, né? Não for utilizada por completo, todo o mecanismo fotossintético ali pode ser danificado. Então, os carotenoides que estão lá nos cloroplastos, eles vão ajudar a absorver esse excesso de energia e vai dissipar isso em forma de calor. E por fim, né, aquela imagem que eu falei para vocês na aula anterior também, que são desses tapetes microbianos que existem lá nos Estados Unidos, em que tem alguns seres que são termófilos, né, ou seja, seres que gostam de ficar em lugares, gostam não, né, que vivem em lugares muito quentes. E eles produzem essas cores super coloridas aí no Parque Nacional de Yellowstone. E a cor dessas bactérias e algas que existem, né, são bactérias e algas fotossintetizantes, e a cor delas vai ser alterada dependendo do nível de clorofila e nível de carotenoide das moléculas que estão sendo produzidas por esses organismos. Então, a adaptação que esses seres têm é que, durante o verão, o conteúdo da clorofila, né, durante o verão, vai ser bem baixo. E aí, os tapetes microbianos vão receber essa cor alaranjada, vermelho, amarelo. E durante o inverno, os tapetes começam a ficar mais verdes, porque tem menos luz solar no hemisfério norte, né? E esses seres, organismos fotossintetizantes, vão produzir mais clorofila para compensar. Então, é um pouquinho diferente do que eu falei dos outros carotenoides, mas é porque essa é a adaptação evolutiva que esses seres específicos têm nesse parque, certo? E aí,
o verde acaba tornando as cores do carotenoide mais invisíveis, mascarando, né, essas cores. Bom, então a gente viu aqui, né, no comecinho dessa aula, que os pigmentos, eles são importantíssimos para a fotossíntese, né, são eles que permitem a absorção de luz solar, que é o que vai permitir toda aquela energia solar ser transformada em energia química. E agora nós vamos ver a quantidade, não a quantidade, né, mas quais pigmentos existem em cada folha. Será que são os mesmos? Será que são diferentes? Como que faz pra gente ver isso? E para isso a gente vai fazer um experimento em cromatografia em papel. O que é a cromatografia? O que é a cromatografia em papel? Nada mais é do que um método, que é o método que a gente vai utilizar agora, né? É um método de separação. E aí, esse método de separação, ele vai levar em consideração a migração de cada componente em suas diferentes fases. Então a gente vai ver, se tiver mais de um pigmento na folha, a gente vai conseguir fazer com que eles separem, com que eles migrem nesse papel em tempos diferentes. Vocês vão entender melhor com o vídeo, com as imagens depois. Então, quais são os materiais que a gente vai precisar agora para esse experimento, né? Nós vamos precisar de folhas, das verdes e das coloridas. As que eu encontrei aqui perto de casa são 2 tons de roxo diferente. A primeira aqui é bem roxa, a segunda é roxa misturado com verde escuro, bem bonito. E eu também trouxe as folhas verdes, né, bonitinhas. Também vamos precisar de tiras de papel de filtro. E eu cortei essas tiras em 20 por 4 centímetros. Também vamos precisar de álcool 90% ou acetona. Eu usei álcool mesmo, mas a acetona tem o mesmo efeito. Tesoura e socador para a gente esmagar essas folhas. E agora, esse vídeo aqui foi uma montagem que eu fiz de quando eu realizei o experimento. Então vamos ver como que isso foi feito. Então, pessoal, esse daqui é o vídeo que eu gravei de mim mesma realizando o experimento, né? Não dá pra eu fazer em tempo real, porque esse experimento ele exige muitas pausas e muito momento de esperar realmente o efeito acontecer. Então, a primeira etapa, que realmente foi separar as folhas por coloração, né? E fazer o picote com a tesoura mesmo dessas folhas. Mesmo que eu tenha 2 folhas que têm os tons muito semelhantes, né, que são roxeadas assim, eu optei por diferenciar elas em potes diferentes, só pra ver como que isso ia resultar na cromatografia mesmo. Como vocês podem ver, né, esse vídeo tem a participação especial do meu cachorro, que tava por ali, curioso, queria comer as plantas, que ele é desses. E nessa etapa de recorte, né, das folhas, eu recomendo que vocês recortem o mais pequeno possível que vocês consigam, tá? Eu acho que eu cortei muito grande aqui, tanto que na maceração eu sofri um pouquinho na primeira tentativa que eu fiz desse experimento, certo? Mas aqui sou só eu picotando, ainda separando as folhas. E aqui é a minha primeira tentativa de macerar, né? Como vocês podem ver, esse daqui é o recorte que eu fiz das folhas, com um pouquinho de maceração que eu tinha começado, mas depois eu percebi que isso não era o suficiente e continuei macerando mais. Meu cachorro roubou a tampa do meu potinho. Então aqui eu fiz uma maceração que é insuficiente, né? No final vocês vão ver a maceração ideal, como que fica. Só que na primeira tentativa, né, eu achei que seria o suficiente para liberar a cor no álcool, né, mas não foi. E agora aqui estou pegando o álcool e eu vou colocar nos 3 recipientes o suficiente para cobrir as folhas e é o suficiente também para fazer com que a coloração das folhas seja liberada para o álcool, que é o que a gente quer para a cromatografia funcionar realmente. Não precisa tampar, tá? Os potes eu só tampei porque eu tinha pegado recipientes que tinham a tampa, mas eu não cheguei a lacrar, eu só coloquei por cima. Então esse é o primeiro resultado, né?
Depois eu macerei ainda mais e é assim que tem que ficar. Dá pra ver a coloração das folhas no álcool. E é isso que vocês têm que ter como resultado. Isso daí foi obtido depois de umas meia hora. E depois eu coloquei as fitas, né, dentro de cada recipiente e esperei cerca de 2 horas para o resultado funcionar. E vocês vão poder ver o resultado agora comigo na aula. Então, pessoal, o que aconteceu? Pra que eu fiz isso? O que eu tô olhando aqui nesses resultados? Ó, o que vocês podem ver é que as 3 tiras, uma para cada um do tipo de folha que eu selecionei, certo? Então, a primeira é aquela só roxa, né? A segunda é aquela que tem roxo e algumas linhas mais esverdeadas bem escuras. E a terceira é da planta verde mesmo, certo? Então, o que a gente pode ver? A gente pode ver as linhas dos pigmentos fotossintetizantes que estão ali. Dos pigmentos tanto da clorofila quanto dos carotenoides presentes nas 3 folhas. Então, vamos olhar aqui a primeira tira. Vamos supor não, né? Essa ponta aqui foi a que eu utilizei para deixar absorvida na água. Após 2 horas, então primeiro surgiu aqui a clorofila, né? O pigmento verde. Depois veio a xantofila e por último a antocianina. Dá pra ver bem aqui, né? Como ela era a planta que era muito roxa, olha o tamanho de antocianina que ficou aqui dos pigmentos. Vamos lá para a segunda planta. Mesmo padrão, exatamente o mesmo. Porque a clorofila, a xantofila e a antocianina vão ter uma composição e uma estruturação química diferenciada, né? Cada uma das outras, que quando você coloca para absorver nesse papel de filtro, né? Você vai ver um subindo primeiro que o outro. E a gente consegue fazer essa diferenciação que fica bem mais clara. Então aqui de novo, primeiro a clorofila, depois a xantofila e por último a antocianina. Já na folha verde, não deu tempo de ver o roxinho, né, o antocianina aparecer, mas ele ia começar a aparecer aqui em cima, tá vendo? É porque provavelmente deve ter uma quantidade minúscula disso nessa folha, se tiver, né? E agora, eu trouxe um vídeo aqui para falar sobre um segundo experimento. Esse experimento eu não realizei, mas ele é muito interessante também pra gente pensar na fotossíntese. Então, esse experimento aqui, ele não em relação aos pigmentos, né? Ele é em relação àquela fórmula lá da fotossíntese. Eu não consegui fazer esse experimento aqui em casa porque eu não tinha como encontrar esse tipo de planta que é o mais fácil para poder visualizar bem, tá? Mas vamos lá. Então, ele fala aqui que o oxigênio é o gerador do nosso planeta, né? Uma molécula muito importante. E eles querem saber como que eles podem fazer oxigênio com o auxílio de uma planta. Então, eles pegaram essa planta aquática, né? Que é a elódia. E eles cobriram com um funil. Depois, eles vão submerger isso daí numa solução de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, ele vai servir como se fosse uma fonte de dióxido de carbono. Então, vamos pensar lá naquela fórmula. Nada mais isso que eles estão fazendo. Então, eles vão colocar esse tubo aqui, né? Que tá com água e vai jogar dentro do funil essa água. Depois de 15 minutos sobre uma fonte de luz bem brilhante, a planta vai estar coberta com bolhas de oxigênio. E essas bolhas vão se acumular nesse tubo de ensaio, né? E vão locomover a água diferente. Durante esse processo, dióxido de carbono e água vão se tornar em compostos orgânicos e oxigênio. 2 horas depois, o gás vai estar preenchendo todo o tubo de teste, todo o tubo de ensaio. Então, né, eles vão mostrar que as plantas nada mais são do que pequenas fábricas de oxigênio. Bom, é errado falar que é apenas, né, mas elas fazem isso com a ajuda da fotossíntese. Então, esse experimento ele foi bem curtinho, né? Eles mostram tudo em 1 minuto só, como eles fizeram.
Mas é muito interessante. Se vocês tiverem como encontrar essa plantinha aquática e tiver alguma luminária para colocar perto, né, para ser essa fonte de luz, para ser convertida, vocês conseguem obter exatamente esses resultados. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada por terem assistido essa aula dos experimentos da fotossíntese. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram, que é HomeBioUnesp. E é isso, muito obrigada e até a próxima!